está funcionando bem assim, né? Até para a segurança de todos nós. E o atendimento fraterno, né? Quem quer passar para o atendimento fraterno, que ainda não deu o nome, né? Por favor, passa ali com o Gerson, ali na portaria, e ele vai fazer o encaminhamento durante a nossa atividade de palestra. Mas tem que dar o nome lá, tá? E ele vai fazendo o encaminhamento, na medida do possível. Hoje, quem vai trazer para nós umas reflexões é o nosso amigo Jorge Hansen. E ele vai trazer umas reflexões aqui sobre a encarnação. Tá? Eu vou passar a palavra para ele. Você tem aí 30, 40 minutos. Fique à vontade. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos vocês. Boa noite, meus irmãos aqui, meus companheiros aqui de live, que eu faço todas as quartas-feiras e sábados. Lives, estudos de André Luiz. Hoje eu estou fazendo, nesse momento, sobre a reencarnação. E eu estou também cumprimentando meus irmãos aqui, que já me acompanham há algum tempo, em nossas lives das quartas-feiras. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe também, a fim de podermos juntos refletirmos sobre o tema fundamental. Vocês não estão ouvindo? Acho que você não ligou. Oi. 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 Agora estão ouvindo? Melhorou ou não? Eu sei que eles estão me ouvindo. Você não ligou. Só um minutinho. Porque você não tinha ligado. Adivinha por quê? Porque eu não liguei. Bom, então vamos lá falar sobre a reencarnação, que é basicamente a informação que nós espíritas necessitamos para a melhor compreensão das propostas de uma nova revelação. Sem a reencarnação, nós não compreenderíamos essa nova revelação, não faria nem sentido uma nova revelação após o Cristo. Mas como ele fez uma citação direta de que nós não ficaríamos órfãos diante dessas revelações e que ele enviaria para nós, em algum momento, um outro Consolador, para que pudéssemos nós, aqui na Terra, irmos aos poucos ampliando a nossa capacidade de compreensão. E a reencarnação, fundamentalmente, ela tem como base, ou a mensagem de Jesus tem como base totalmente a reencarnação, além da imortalidade, obviamente, que ele veio confirmar através do fenômeno de materialização 3 dias após a sua morte, que é a ressurreição, se comprovando a imortalidade. Basicamente, imortalidade e reencarnação, não há como nós compreendermos o Cristo sem essa compreensão. E, é claro, eu fiz um roteiro para que eu não fuja muito, porque eu tendo, às vezes, a fazer algumas viagens historiográficas. Então, para eu poder manter a minha disciplina, eu fiz aqui exatamente esse roteiro para cumprir o que nos solicitaram sobre o tema da necessidade de nascermos novamente. Eu fui buscar Herodes, foi um rei entre os judeus. Ele foi o que mandou degolar João, nós conhecemos aqui, o João Batista, que era primo de Jesus. E ele, nessa passagem aqui de Marcos e Lucas, os dois fizeram essa narrativa, diz o seguinte: ele ouviu falar de tudo o que Jesus e seu espírito se achava em suspenso no momento em que ele ouve falar de um outro seu. Falava-se de Jesus, mas ele ficou com dúvida, porque uns diziam que era o João Batista, mas ele sabia que tinha ordenado decapitar o João Batista, não era o João Batista. Mas ele estava falando de uma liderança que estava perturbando um pouco dele, a cabeça dele, né? Mas em um diálogo que ele teve com os seus auxiliares disseram para Herodes de que uns diziam que era o João Batista, mas eu mandei matar. Então ele já tinha certeza que o João Batista estava morto. E, na realidade, quando chegaram a fazer a afirmação de João, de uma possibilidade de uma ressurreição do João decapitado. Isso é um ponto. Isso mais. Ainda se tinha dúvida em relação à ressurreição, sobretudo com esse grupo e com o próprio Herodes, né? Mas ao mesmo tempo eles acrescentam, né? E outro que apareceram, o próprio Elias e outros dos antigos profetas que ressuscitaram. Então a ideia da ressurreição, não de João Batista contemporâneo de Herodes, mas também de outros profetas e de outros líderes
da civilização hebraica que poderiam estar novamente ali, vivendo, perturbando um pouco o espírito de Herodes. E de alguma forma ele diz assim: desde então Herodes mandei cortar a cabeça de João Batista. Então quem é esse que eu ouço falar exatamente grandes prodígios está fazendo? Eu estou querendo saber quem é. Eu trago essa passagem de Marcos e de Lucas aqui, primeiro para mostrar que no diálogo, quando se fala da ressurreição, na realidade eles levam a ressurreição para a época bem anterior a João Batista. Então eles estão falando de uma possibilidade de alguém que há muitos anos volta a viver, não no mesmo corpo. É uma possibilidade, porque de alguma forma, se João Batista decapitou, se ele vem por ressurreição, viria em outro corpo, porque estava sem um pescoço. Era o que se tinha, digamos assim, subjazia de alguma forma no subconsciente dessa cultura. Eles não sabiam, eles não compreendiam bem como é que um ser humano poderia retornar a viver. Então eles iam nessa linha de uma possibilidade de um mesmo corpo voltar a viver em um ponto, mas se eles não conheciam, por exemplo, Elias, de 8, 9 séculos antes desse fato, eles não sabiam como é que era Elias. Como é que eles sabiam quem era Elias? Eles não tinham noção, nem fisiológica, nem nada. Assim como um maluco, já não, eu sou Elias. Então essa é a dificuldade deles também. Após a transfiguração, um outro momento que eu trago aqui para essa reflexão. Os seus discípulos eram os três que acompanhavam o Cristo em várias especiais momentos do Cristo, foi exatamente o Pedro, o Tiago e o João, e após a derrogação da evocação, que está em Deuteronômio, aliás, Isaías fala muito sobre isso, da proibição de evocação dos mortos. O Moisés fez isso por lógica e estratégia política, evidentemente. Havia muita promiscuidade e havia muito charlatanismo com a mediunidade à época de Moisés, aprendido entre os egípcios. Então ele criou uma lei atribuindo a Deus essa proibição de evocação dos mortos. Mas lá no Monte Tabor, ou lá nesse momento após a transfiguração, Elias se apresentou, o próprio Moisés se apresentou, conforme a tradição, teriam, teoricamente, derrogado o que está em Deuteronômio, porque havia uma proibição de evocação aos mortos, e Jesus, nesse momento, permite 2 mortos se comunicar no monte, tanto Elias quanto o próprio Moisés. E os 3 discípulos, especialmente, que estavam presentes e testemunharam a transfiguração, eles ficaram com muita dúvida e perguntaram a Jesus por que os escribas e outra tradição judaica estavam dizendo sempre entre eles, nos diálogos, nas discussões, nas pregações, que era necessário ou que era preciso que antes Elias voltasse. Então cita-se mais uma vez o profeta Elias, da necessidade de ele retornar. O Cristo diz o seguinte: é verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está em Mateus e em Marcos, são 2 evangelistas que fazem a narrativa dessa passagem. O interessante é que, na realidade, a compreensão dos 3 apóstolos, que Jesus fazia uma referência direta a João Batista, quando faz citação ou ligação com Elias, que eles não conheciam, só pela tradição. E João Batista eles conheciam, era primo do próprio Cristo. E como eles próprios chegaram a essa conclusão, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então veio deles 3, intuitivamente, a certeza de que o Elias estaria reencarnado em João Batista, porque o João Batista não era Elias de 900 anos antes. Mas como é que eles iam construir essa concepção de alguém de quase 1000 anos antes retornar? Quando Moisés, ele levou para a cultura hebraica a ideia da possibilidade do retorno à vida física pelos caminhos possíveis de uma ressurreição do mesmo corpo. Porque
Durante o tempo em que ele liderou, criando leis específicas nos 5 livros que ele publicou para manter a ordenação e o controle social de um povo que ficou exatamente no deserto por 40 anos, ele sabia da impossibilidade, até por causa dos vícios até ideológicos que o povo adquiriu durante 600 anos entre os egípcios, para tentar mostrar aquilo que ele conhecia, que durante um período ele aprendeu com muita precisão nas escolas ocultas ou dos sacerdotes mais elevados do Egito, porque ele teve acesso à cultura mais avançada do ocultismo e do esoterismo egípcio. E os grandes sacerdotes egípcios, na época do próprio Moisés, conheciam a reencarnação. Isso é muito bem explicado por Emmanuel em A Caminho da Luz, mostrando que os egípcios eram dos chamados capelianos que estiveram aqui na Terra, dos menos endividados, embora endividados, e os mais preocupados com a imortalidade, e, portanto, eles criaram as escolas que, em algum momento, foi universalizado através do povo grego para o mundo. Mas o grego não entendeu muita coisa dos egípcios, não. Dentro dessa realidade, Moisés conhecia a reencarnação, conhecia a mediunidade. Mas Moisés não sabia como passar isso como líder por 4 décadas. Então, dentro da sua própria legislação, ele trouxe essa possibilidade do retorno no limite de uma possibilidade de compreensão de pessoas de 3.000 anos atrás. Hoje, nós falamos de reencarnação para espírita, ele tem dificuldade de compreender. Ele fica na crença, eu acredito, mas 50 milhões de católicos acreditam também. Não adianta acreditar. É preciso nós compreendermos a lógica do processo de nós termos outro corpo diferente deste, com uma necessidade precípua de nos depurarmos moral e intelectualmente, a fim de mantermos a nossa marcha nessa jornada infinita até a pura e eterna felicidade, como dizem os Espíritos na questão 105 do Livro dos Espíritos. Então nós, Espíritos, precisamos compreender exatamente essa lógica da reencarnação, sem a qual o Espiritismo perde sentido. Que o Espiritismo, como uma nova revelação, ele vem mostrar para nós a lógica da reencarnação, mas também confirmando a imortalidade através da comunicação dos imortais conosco que estamos na Terra. Nada mais perfeito no momento atual do que toda essa revelação. Mas mesmo assim, o Brasil ainda está assimilando bem. Chegar numa Inglaterra da vida, eles não vão entender bem esse processo, ainda. E em outros países ainda não se compreende bem a lógica da reencarnação, explicado a maneira de uma nova revelação para nós espíritas, que é o Espiritismo. Então, como o nosso tema é exatamente sobre a reencarnação, eu vou continuar aqui no meu roteiro. O mestre, na sua excelsitude, sabia da reencarnação antecedente do João Batista, obviamente, mas ele fez uma explicação que as pessoas fizeram o que quiseram com Elias, que é o João Batista, mas que não o reconheceram e também não poderiam, pois Elias estava reencarnado no corpo de João Batista. Recordemos um outro diálogo aqui importante com o doutor Nicodemos. Você deve se lembrar que é muito famoso, que é do capítulo da necessidade de nascermos de novo. O Nicodemos, ele era um versado em filosofia, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia a filosofia hindu, ele era um doutor da lei, não era um qualquer um, ele tinha muita cultura. Ele não era um ser que tinha ou mantinha aversão à mensagem de Jesus, ao contrário, ele tinha uma admiração pelo Cristo. Mas ele não sabia como chegar e fazer algumas indagações que pudessem fazer com que ampliasse nele próprio a capacidade de compreender essa questão de voltar a nascer, não pela ressurreição, mas pela reencarnação. Por que ele fala isso? Porque, como filósofo, como doutor de judeu, ele conhecia Pitágoras. Pitágoras foi o que, certamente, no mundo ocidental, foi o que primeiro teorizou e trouxe, através dos seus escritos, a certeza da palingenesia, que é a reencarnação. Portanto, ele conhecia Pitágoras, ele queria entender um pouco sobre essa questão. E perguntou ao Cristo exatamente sobre o assunto. O Cristo explica para ele da necessidade desse renascimento. E ele ficou com muita dúvida, e veja, como doutor, ele não era um qualquer um. E chegou a fazer aquelas indagações para nós hoje, um tanto infantilizada, de quando depois de velho voltar ao ventre da mãe, como é que isso é possível? Biologicamente ele sabia dessa impossibilidade,
mas ele fez a pergunta ao Cristo: como é que pode, depois de velho, a pessoa voltar ao ventre da mãe? Impossível, biologicamente. E Jesus não quis aprofundar, ele só disse assim: olha, ouvi isso, o que estou dizendo, mas para compreender os mecanismos das leis divinas, urge a necessidade de nascer de novo. Então Jesus não delongou muito essa conversa com Nicodemos, apenas afirma da necessidade de nós, pela reencarnação, compreendermos o mecanismo das leis divinas, os mecanismos da vida pela reencarnação, porque cada reencarnação ampliamos a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de compreender a vida, a nossa capacidade de aprendizado e a utilização desses aprendizados para esse nosso crescimento, o nosso avanço, a nossa depuração espiritual e moral. Continuando aqui, basta recorrer aos episódios sucedidos à época de Jesus, seja diante de Nicodemos, seja a confirmação do renascimento de Elias, de João Batista. Nós temos várias referências lá. Tem uma notícia dela, por exemplo, aliás, muito interessante, que eu coloco aqui. Basta recorrer aos episódios sucedidos da época de Jesus, seja diante de Nicodemos, seja a confirmação do renascimento de Elias, João Batista, e até mesmo o evento do cego de nascença nas cercanias da piscina de Siloé. Esse cego de nascença, ele é muito citado, ele estava exatamente lá em Jericó, e teria sido recobrado a visão por um mecanismo poderosíssimo do Cristo, o único que fez isso até hoje. Jesus não derrogou as leis biológicas em fazer com que alguém nascesse até mesmo com, digamos, uma lesão profunda no nervo óptico e fazer a reconstrução do nervo óptico para a pessoa voltar, porque ele era cego de nascença. Somente Jesus compreendia, porque ele tem o domínio absoluto sobre as coisas materiais. O homem, a ciência, mais sério, com a célula-tronco, em algum momento vai conseguir alguma coisa muito próximo disso, mas ainda não consegue. Jesus conseguia tudo. Ele é o que construiu tudo isso. Ele tinha poder para isso. E nem derrogou as leis. Hoje, a ciência vai conseguir um dia também fazer recomposição de células nervosas através da própria célula-tronco, que estão indo nessa direção. Isso é possível. Há 2000 anos, com Jesus, era tranquilo. Mas, considerando essa realidade, vamos ver o seguinte assim: as primeiras referências da ideia de reencarnação, nós vamos encontrar há milênios. E eu digo há milênios porque quem trouxe a ideia da reencarnação, obviamente, foram os capelinos. Quem não sabe, capelinos são irmãos nossos que deram base ao início da civilização na Terra. Desde há 10.000 anos para cá, quando veio a famosa Revolução Agrícola, com eles e as outras revoluções, domínio das águas e assim vai a agricultura, eles é que trouxeram para nós exatamente o senso de sociedade e de civilização. Então eles trouxeram, falei dos egípcios, eram os capelinos. Além dos hebreus, eram capelinos também, segundo Emanuel em A Caminho da Luz. E tanto quanto os hindus, em duas categorias, os hindus puros da casta, chamada arianos, árias, né? E, enfim, esses grupos, eles traziam muita cultura lá de outro planeta, de outra constelação, de Cocheiro, 42 anos-luz distante da Terra, segundo Emanuel. Eles eram muito endividados, então vieram convidados para vir para a Terra e solidariamente trazer para nós essas informações. Nós que somos filhos da Terra, aprendemos muito com ele, a cultura aprendemos com ele. Então eles trouxeram essa ideia da reencarnação, e isso é milenar. A reencarnação não surgiu com o espiritismo, não é uma invenção espírita. Nós estamos falando de Jesus, estamos falando de seres antes de Jesus, que eram reencarnacionistas, como Siddhartha Gautama, o grande Buda na Índia, ou podemos falar do Confúcio na China, Lao Tse, Forri na própria China, e outros grandes também, que nós podemos chamar de grandes, que trouxeram as ideias dessa reencarnação, inclusive entre os hindus, sobretudo entre os hindus também. E aí eu vou encontrar há 2.500 anos, nas chamadas Upanishads, as chamadas escrituras sagradas do hinduísmo, exatamente essas confirmações das reencarnações. Neste mesmo período, como eu citei aqui, Pitágoras, ele foi aluno de iniciados das escolas secretas do Egito. Pitágoras foi o que primeiro, eu disse, democratizou as informações de algumas, como eu disse, de alguns textos esotéricos com S, ou melhor, esotérico com X, porque tem a diferença, o esotérico com S é mais restrito aos chamados ocultistas, e com o X, o esoterismo com X, é mais popularizado. Ele trouxe isso mais popular, aquilo que o povo pudesse compreender.
Então ele trouxe o princípio da reencarnação dentro da tese da palingenesia, que é o voltar a nascer em um novo corpo. E como nós sabemos que ele trouxe, além do próprio Pitágoras, tivemos outros, como eu citei aqui, o Lao Tse, além do Lao Tse, foi o próprio Confúcio, o confucionismo nos traz a ideia da reencarnação, e outros pensadores também. Nos primeiros séculos, muitos grupos cristãos hegemônicos defendiam a palingenesia. Eu vou trazer um tema interessante para vocês, que é pouco estudado. Além da palingenesia de Pitágoras, né, que os doutores da igreja inicial, depois da crucificação de Jesus, tiveram muitos seguidores do Cristo que estudavam a reencarnação, que estudavam os sábios gregos e também egípcios, né? E eu tenho algumas informações aqui sobre, por exemplo, um deles, Clemente, lá de Alexandria do Oriente, era um cristão oriental, que defendia, eu tenho aqui inclusive um livro que ele escreveu, Miscelânea, né? E nesse livro, ele vai falar da reencarnação, mas vai falar também da metempsicose. Essa tese da metempsicose é problemática. A metempsicose foi uma tese que Pitágoras trouxe também por não compreender bem algumas lições que ele teve nessas escolas secretas egípcias, da possibilidade para um processo punitivo ou punição divina de um ser humano voltar a um ser irracional, voltar a um ser animalizado no sentido irracional. Essa tese, o Espiritismo, foi a única doutrina que explicou melhor. Mas muitos doutores, 200, 100, 150, 200 anos depois de Jesus, já discutiam isso e não aceitavam isso como um processo de ira divina, um processo punitivo pela palingenesia, como eu disse, a reencarnação de um ser humano racional para um irracional. Seria uma retrogradação em um processo evolutivo de um espírito. Não existe retrogradação. Não há essa possibilidade. Só aprendemos isso com muita clareza com o Espiritismo. Ninguém antes ensinou isso com tanta clareza como o Espiritismo. Haja vista que o próprio hindu, que tem toda uma tradição milenar de reencarnação, ainda acreditam exatamente que, por exemplo, numa vaca adorada hoje, existe pelo menos por trás do movimento, dando vida anímica a esses seres, como eu disse, sacralizada por lá, um ancestral familiar da sua família. Isso chama-se exatamente metempsicose. Isso seria uma possibilidade de um ser reencarnar num corpo de vaca. Não faz nenhum sentido. Mas dentro dessa realidade, somente o Espiritismo melhor explicou essa questão. Até pela ideia de não retrogradação do espírito, alcançou o mundo da razão, não tem como voltar a ser irracional. Seria ferir a própria lei de evolução. Eu vou dizer, por exemplo, Justiniano. Esses titulares antigos do cristianismo, né, eles criaram muito problema com um discípulo de Clemente de Alexandria. Ele era folgado, no bom sentido, ele realmente era corajoso. Era Orígenes. E Orígenes, como foi aluno de Clemente lá também em Alexandria, ele defendia a reencarnação a partir das suas reflexões e disseminando a ideia da reencarnação, ele foi criando grupos, surgindo grupos de monges que de alguma forma acabou realmente professando a ideia da reencarnação entre os cristãos do Oriente, não do Ocidente, comandado por Roma, mas no Oriente, comandado lá, seja por Alexandria ou por quem estava em Antioquia, ou até mesmo em Jerusalém. Esses grupos de cristãos do Oriente estavam estudando a reencarnação nesses primeiros momentos, nos 3 primeiros séculos desse chamado calendário cristão. E, evidentemente, isso preocupou patriarcas de igrejas importantes desses polos. Roma, Alexandria, ou Constantinopla também, ou a própria Antioquia, ou Antioquia, né? Ou Jerusalém. Os patriarcas dessas igrejas estavam preocupados com essa ideia, que era pitagórica, da reencarnação, e eles começaram a perseguir tanto os monges seguidores de Orígenes, que já foi aluno de Clemente, que já defendia a reencarnação, mas negava a palingenesia. Mas o importante é que, de alguma forma, havia uma controvérsia aí entre os cristãos do Oriente e os cristãos do Ocidente. Tanto é que veio um chamado Primeiro Concílio para discutir também uma controvérsia diária que discutia a composição angélica ou divina de Jesus, que foi o Ária, um bispo também do Oriente. Se discutia muito com esses cristãos do Oriente. Muitas teses dele não eram igual às teses dos líderes patriarcas do Ocidente. E o Orígenes realmente perturbou, sobretudo o patriarca de Jerusalém.
Tanto é que o patriarca de Jerusalém resolveu fazer uma intervenção direta com o comandante do mundo chamado Império Bizantino, que é o antigo chamado Império do Oriente de Roma, e pediu para que ele fizesse uma intervenção nessa casuística aí, nessa condição de o Ouro estar perturbando exatamente a vida, a divulgação, o movimento cristão em Jerusalém. Em Constantinopla foi feita uma reunião em 443, a pedido do imperador na época, chamava-se Justiniano, para poder discutir essa questão dessa controvérsia origenista, que estava exatamente, ou tinha como base as múltiplas vidas, não pela ressurreição, pela reencarnação, mas também tinha a ideia da metempsicose já condenada por alguns cristãos. E aí o que aconteceu? O imperador resolveu criar um decreto, não se conversa mais sobre isso aqui, em Constantinopla pelo menos, isso com alcance também, porque é Oriente, né? Em Jerusalém, etc. Pois bem, 10 anos depois, o que aconteceu? Ainda os monges seguidores de Orígenes estavam defendendo a palingenesia, com a ideia de punição vindo também no corpo de uma barata. É meio estranho isso, doutores da igreja não estavam gostando dessa ideia também. É porque é uma possibilidade, né? A barata é um animal também. Bom, mas de qualquer maneira, essa discussão eu achava muito estranho isso e foi convocado, foi imposto a um papa na época, porque antigamente eram reuniões locais, com patriarcas locais. Então resolveram chamar o papa, que era o comandante dos 4 mais importantes polos divulgador do cristianismo da época, como eu citei aqui, a própria Alexandria, a própria Antioquia, a própria Jerusalém, depois Constantinopla, Roma também. Mas Roma estava abocando para mim toda a liderança desse movimento no mundo, ocidental e oriental. E o comando era de Roma nesse momento. E chamaram, né, fizeram lá um concílio, um segundo concílio em Constantinopla, comandado por Justiniano, que era o imperador bizantino, e convocou esse papa, o Papa Virgílio, que na realidade ele assumiu o papado por interferência dele, do Justiniano, e da esposa dele, de nome Teodora. E nesse segundo concílio de Constantinopla foi proibido definitivamente, tirado dos cânones, inclusive do direito canônico, qualquer discussão sobre a palingenesia pitagórica ou a reencarnação, ou as ideias de uma vida que precede a vida no ventre, ou seja, uma vida anterior à vida presente. Essa foi a condenação. Não se tem vida anterior, é a partir do ventre e acabou o assunto. Ferindo totalmente a ideia de Pitágoras, a ideia de Platão, a ideia, porque Platão defendia a vida anterior. E esses pensadores, Clemente de Alexandria e muitos outros, Tertuliano foi um outro defensor também, eram pensadores da época e que defendiam o empate, só não aceitavam a metempsicose. Há uma tradição falando que essa Teodora, que era esposa, então era imperatriz, ela tinha sido uma cortesã de luxo, uma mulher realmente que ganhava dinheiro de uma forma equivocada através do seu corpo. E ela conseguiu conquistar o coração de Justiniano, casou-se com ela e tornou-se imperatriz. Mas ela tinha uma vida pregressa estranha em relação ao que ela optou viver na sociedade. E acontecia que, diz pela tradição, se não é vero é bene trovato, como diz o italiano, certamente seja realmente possível aconteceu isso, nesse segundo concílio de Constantinopla, teria sido, inclusive, por imposição dela, para Justiniano, que convocou o Papa Virgílio para fazer, inclusive não deu quórum, mas foi decidido definitivamente na Igreja Católica não se falar em reencarnação, no segundo concílio de Constantinopla, em 453, convocado por um imperador. E aceito cegamente por um papa que foi o Papa Virgílio. Pois bem, e Virgílio que assumiu o papado também por interferência direta do próprio Justiniano e da sua esposa também. E chamava-se na época de simonia, né? Se comprava o cargo. E dentro dessa realidade, a Teodora, ela queria ser divinizada, santa da igreja. Afinal de contas, ela era a esposa do pai da igreja, não era o papa, não era o imperador. Porque a igreja ela é estatizada. Lembre-se que é uma igreja católico-romana, é do Estado romano. Então, uma igreja, uma religião estatizada. Desde Teodósio foi um outro imperador em Roma que oficializou exatamente essa estatização do movimento cristão a partir de Roma. E aconteceu exatamente isso, ela interferiu, tem uma vida pregressa estranha, e essa tradição diz que ela tinha umas 500 colegas, né, cortesãs de luxo,
vamos dizer assim, pessoas realmente que viviam da vida dessa forma, comercializando o corpo, para as altas autoridades da época, no Oriente, sobretudo, e que ela, por querer ser divina ou santificada, como eu disse, esposa do pai da igreja, então ela queria um altar para ela, evidentemente. O que aconteceu? Ela teria, nos bastidores, determinado, através de Justiniano, evidentemente, para que fossem dizimadas nas regiões dominadas pelo Império Bizantino todas as prostitutas. E conta-se, por essa tradição historiográfica, que pelo menos 500 delas foram mortas. E, evidentemente, como eu disse, se é vero ou não, né, mas é bem provável que tenha acontecido isso, os clientes, os fregueses das mulheres que foram mortas, começaram a jogar esse tal de anátema contra ela, dizendo que ela, pelo menos, teria umas 500 reencarnações sofrendo agruras violentas pelo comando, né, ou pela determinação da morte dessas seus produtos, né? E isso teria exatamente incitado Teodora a levar Justiniano a convocar o segundo concílio de Constantinopla para simplesmente não se discute mais reencarnação na Igreja Católica e ponto. Isso parece meio mirabolante, fantasioso, mas muitos historiadores falam da possibilidade de ter isso acontecido. É claro que nós podemos pensar de outra forma. A Igreja tinha um poder muito grande nas mãos, considerando a ideia céu, inferno, penas eternas, purgatório. Purgatório não existia nesse momento ainda, essa discussão. Porque dá poder para a igreja você ter nas mãos, com uma intermediação de você poder, de alguma forma, fazer uma seleção e determinar ou o céu ou o inferno para aqueles que seguem os ditames da sua doutrina. Isso dá um poder muito grande a essa igreja. A reencarnação tiraria esse poder. Céu, inferno, penas eternas, sobretudo. Isso quem conta para nós, com muita propriedade, justeza e com uma capacidade intelectual fora do comum, é o próprio Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É muito bem explicado esse lance aí. Mas então, fiz só para acrescentar em termos de informações, por que hoje um católico não estuda com mais seriedade uma coisa que a igreja no século VI proibiu. Se não tivesse proibido, estariam muito mais avançados, sem dúvida nenhuma. O que eu disse aqui no início? Não existiria espiritismo se não houvesse o estudo e a compreensão do mecanismo da reencarnação. Não temos que compreender os conceitos espíritas, é impossível compreendermos os conceitos espíritas e do próprio Cristo sem a reencarnação. Por isso que ele falou para Nicodemo da necessidade de voltarmos a nascer. E nenhuma nem duas, quantas vezes forem necessárias, milhares, quantas forem. Então a reencarnação não é um processo punitivo, é um processo necessário como um convite de Deus para irmos somando experiências, informações, com erros e com acertos e cada vez mais irmos crescendo. Hoje, intelectualmente, somos muito melhores do que há 2000 anos. Mas eu disse para vocês que 2000 anos depois de Jesus, mesmo após a conversa com Nicodemos, mesmo após a confirmação do próprio Jesus de que João Batista era o Elias lá para os 3 discípulos, no Monte Tabor, depois da transfiguração, espíritas que estudam com uma certa liberdade esse assunto que é proibido entre evangélicos, entre católicos, porque eles não conseguem estudar isso, porque isso, como já está proibido, inclusive a mediunidade proibida em Deuteronômio, não sei por que eles evocam Deuteronômio, que não se utiliza, as leis de Moisés, o próprio Cristo ressignificou. O Cristo só manteve os 10 mandamentos, porque toda a lei de Moisés foi ressignificada pelo próprio Cristo, no próprio comportamento dele. Então vejam bem, nós estamos falando de um tema que nós espíritos precisamos mergulhar para compreender melhor. Por que nós estamos aqui? Não compreender reencarnação como um processo meramente punitivo, porque não é punitivo. Até porque Deus não pune, Deus convida pelo amor a crescermos, ainda que pela dor, como um convite para esse amor, sem nós necessariamente transformarmos a dor em sofrimento. Sofrimento é rebeldia, amor é o convite da vida para chegarmos a dor é um convite da vida para chegarmos ao amor. Todos passam por ela. Agora, encarar ela com seriedade, com bom senso e, sobretudo, com humildade e mansidão, é que nessa jornada nos lança cada vez mais para a frente e para o alto, tanto na horizontal da vida como na vertical também da nossa caminhada. Considerando essa realidade, meu irmão, quantos minutos faltam? Você me deu 40 minutos? 5. Então, vou fechar em 5 minutos, tá bom?
São 8h42 agora, eu estou falando com meus irmãos aqui. Tem uma me perguntando aqui, o Erlen é um grande poeta. Jorge, você sabe explicar o motivo de Jesus se intitular como Filho do Homem? Obrigado. Bom, deixa eu explicar a pergunta feita aqui por um internauta, amigo nosso também, que acompanha todas as nossas lives nas quartas-feiras. Filho do Homem. Olha só que o símbolo do Filho do Homem, o que pode representar? Porque em algum momento Jesus fala, ele separa ele de Deus e de repente ele se une a Deus, eu e o Pai somos um. Jesus foi o único Espírito puro, único na história da terra que esteve entre nós aqui na carne. Nenhum antes dele, nenhum outro depois dele. Emmanuel diz que ele é o construtor, todos os detalhes da terra, a beleza da terra veio da cabeça de Jesus. É claro, isso é metafórico, mas toda a beleza terrestre veio da mente de Jesus. Então imagine que tamanho de Jesus, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, já era um espírito puro, já era um co-criador planetário. E ele esteve entre nós há 2000 anos, não é qualquer um. É um irmão nosso mais velho, muito mais velho. E quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ou considerava realmente como filho de Deus, o representante máximo do Criador entre nós humanos, nós não temos outra imagem senão Jesus. Por isso ele diz que é o caminho, verdade, vida. Os próprios espíritos responderam ao próprio Allan Kardec, quando Kardec perguntou qual o espírito mais puro que estivemos entre nós, e a resposta mais simples e a mais curta do livro dos Espíritos é Jesus, ponto. Então Jesus para nós representa exatamente essa representação possível do máximo da possibilidade do desenvolvimento das virtudes para alcançarmos a angelitude, ou alcançarmos a nossa planificação enquanto seres humanos para chegarmos a anjos. Chegaremos a anjos sim, talvez daqui a trilhões de anos, porque Jesus, se há 4 bilhões e 500 milhões de anos já era espírito puro, quantos bilhões de anos ele levou para chegar a isso? E quanto nós teremos também para, de alguma forma, chegarmos a sermos espíritos puros, já sair da humanidade e sermos considerados anjos. Muito tempo cronológico dentro dessa limitação newtoniana de tempo e espaço. Então, Filho do Homem, porque ele é o maior representante de Deus, parece que eu estou fugindo do assunto, ou não. Jesus veio trazer a reencarnação e ele é para nós o maior símbolo, a maior representação do Criador entre nós, do qual, segundo Carl Jung, chamava ele de o arquétipo da perfeição, modelo da perfeição possível na humanidade. Jesus, tudo que ele fez, ele disse para nós, está em Mateus. Vocês podem fazer mais do que eu faço. O que eu faço e mais do que eu faço. Ele não é mentiroso. Ele disse das possibilidades, ninguém fez até hoje. Mas ele disse da possibilidade de fazermos. Então ele é o grau máximo do desenvolvimento da virtude e representa, sim, o mais puro arquétipo da perfeição como Filho de Deus. Entre nós, somos nós filhos de Deus. Mas ele é a representação das virtudes máximas possíveis enquanto homens da terra para vivenciar. Humildade, a tolerância, a capacidade de alguma forma sermos pacientes, sermos resignados e diante da rebeldia amansar exatamente o nosso coração. Lembram-se, para encerrar, Jesus, ele, sabendo das nossas dificuldades, sabendo da nossa ainda incipiência e da nossa ignorância, faz um convite para nós. E quando ele faz um convite com vocação, é um convite com vocação. Ele está nos convocando. Vinde a mim é um convite, mas está convocando também porque ele tem umas regrinhas. Vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos e sobrecarregados. E quem não está? Eu vos aliviarei. Não vou curar não, mas alivio. Mas ao mesmo tempo ele complementa nesse convite com vocação. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas antes disso, que nós pudéssemos realmente assumir, porque o fardo que ele traz não é pesado, o jugo que ele traz é leve. E aprender com ele que ele era manso e humilde de coração, para que nós achemos, pelo menos, alívio para nossas almas, porque leve é o fardo dele e suave o jugo dele.
Ele não disse que para chegarmos a Ele, ainda que tenhamos que caminhar na Via Cruz e chegar ao Gólgota, nos sofrimentos humanos necessários pela dor, que nós não somos obrigados a transformar em sofrimento, mas somos convidados para trabalhar o amor em nome de Jesus, podemos chorar, mas em nome de Jesus ser aliviado, tendo Jesus como um inspirador, modelo e guia, como dizem os Espíritos. E Ele com certeza abrirá em cada um de nós a capacidade de uma compreensão mais ampla sobre as nossas existências anteriores, a nossa existência atual, com fortes propósitos para as existências futuras melhores. Mas para irmos para Ele, eu disse as regrinhas, é a mansidão e a humildade. Se nós não amansarmos a nossa rebeldia e humildar o nosso orgulho, não aliviaremos a nossa vida na terra. Transformaremos a dor necessária em sofrimento por escolha e desnecessário. E o sofrimento me afasta da solução da própria dor. Então a dor para solucionar é com amor e não transformá-lo em sofrimento. E Jesus é esse alívio para nós. E se nós compreendermos Jesus no dia a dia, através do esforço continuado, perseverante, disciplinado e, sobretudo, paciente, com certeza nós vamos viver de uma forma muito mais tranquila na terra, mais leve, porque o verdadeiro cristão ele tem suavidade nas regras que Jesus nos traz. E diante das dificuldades que seriam exatamente esse fardo, é leve também, porque Jesus nos dá inspiração para que nós carreguemos o nosso fardo sem transformar a dor em sofrimento, mas carreguemos com leveza, que é o alívio que Ele nos dá. Agora é preciso compreender, não é ser idolatrado, não é ser imitado, mas no mínimo modelado. E modelar virtude não é coisa simples, não se conquista isso do dia para a noite. Modelar virtude, sobretudo de Jesus, é subida de montanha, é uma jornada de subida de um Himalaia. É fácil subir o Himalaia? Não é. Mas é uma subida, é uma escalada para conquistarmos isso. Ah, mas ele disse que é leve, é leve. Cada centímetro que você vence, sabendo que vai chegar no topo do Himalaia, é uma vitória. Você não olha para trás, continua olhando para frente, porque o seu inspirador, modelo e guia chama-se Jesus Cristo. E foi ele que disse para Nicodemo da necessidade de nascermos de novo. O tempo foi, eu acho que ultrapassei 5 minutos, eu peço vocês desculpa aí, porque realmente acabei me empolgando diante da pergunta do meu amigo Erle. Paulette, um grande abraço, Lazarino, um grande abraço para vocês também, muito obrigado. Muito obrigado a você, Jorge, pelos esclarecimentos, principalmente essa parte que convidou a gente. Nós vamos agora passar para a nossa segunda parte da atividade, que é o passo coletivo, que eu vou passar a palavra.